Salve, juventude! Mais uma vez estamos aqui no Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes, com minha companheira Nádia. Como está? Tudo bom, Fra Martins? Tá bem, eu tô bom? ótima. Oi, gente. Eu estou Estamos ótima. de volta, né? Estamos de volta novamente aqui. Não dá nem pra sentir saudade. Eu falo, estou Neste mesmo horário, neste mesmo canal. Neste mesmo canal, neste mesmo streaming. Olha aí, bora que vamos, né? E hoje, papo importante, né? Novembro chegou, né, Nádia? Novembro. E em novembro não dá pra falar de outra coisa. Pelo menos em novembro, vamos falar sobre gente preta. Pelo menos em novembro. Tô pedindo nem pra vocês falar outros meses, não. Tô pedindo pra vocês falar em novembro. E aqui, como a gente que comanda este lugar, em novembro nós vamos falar de juventude negra. É o mínimo, né? É o mínimo, tá? Lógico. É o mínimo é falar em novembro, mas o nosso desejo é que isso seja abordado o ano inteiro, ao longo de todos os anos, que é um Exatamente. tema extremamente necessário, né, É Nádia? por isso que a gente, quando eu e o Fran ficamos escolhendo quem que a gente vai trazer de convidado, a gente sempre fica tipo, vamos priorizar pessoas pretas, vamos priorizar mulheres, vamos priorizar as LGBT. A gente fica escolhendo quem vai trazer pra vocês. Exatamente. Mas nesse mês de novembro, vamos trazer muitos convidados e convidadas incríveis. E hoje não seria diferente. Mês da Consciência Negra. Quem vem por aí hoje, Nádia? Hoje a gente está recebendo o Yuri Silva, que é formado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Vamos ter 3 jornalistas na mesa, vocês aguentem. O perigo. O tanto que conversa. Mestrando em políticas públicas e governo pela Fundação Getúlio Vargas. E foi nosso secretário de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Bem-vindo, Yuri! Obrigado. E é baiano, que é a melhor coisa, né? É baiano. É, Mas... baiano. Esse sotaque, né? Esse sotaque! Não tem condições. A gente juntou um baiano, uma goiana e uma gaúcha. Vai dar bom demais. É o Brasil. Nossa É o Senhora! Brasil. O Brasil do Brasil. O Brasil É do o Brasil. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui. Gente, Pode sempre tremer. No Pode Tremer, podcast da juventude, né? feliz. De Isso aí. todas as De juventudes. todas as juventudes, Da juventude do exatamente. PT, você que não é da juventude do PT ainda, você também pode participar do nosso podcast. A mãozinha aqui, ó. Vem, querido. É online, menino, muito fácil. Vem, amor, vem com a gente. Então que a gente é bonito, perceba. Olha que Perceba gente, suas olha que belezas. gente, com a cara de saudável, gente simpática. Olha isso. Nem parece que tá todo mundo sobre. doido. Mas tá. Nem parece que ano eleitoral, que tá todo mundo nem doido, já parece que saltando acabou de acabar campeonato. a campanha. Por favor. Todo mundo enlouquecido, fim de ano, todo mundo contando, já esperando. Natal, Nádia, tá chegando. Graças a Deus. Gente, é a festa que eu mais gosto no ano. Ah, é maravilhoso. E carnaval, Eu lógico. amo o Natal. Natal Carnaval, é porque- maravilhoso. mas eu A gente come muito. Comida boa, isso que eu ia falar, comida boa. Os gordos já pensando, como eu amo Natal! Como eu vou comer no Natal! É isso, gente. Mas eu gosto justamente por isso. É sobre isso e tá tudo bem. Não, mas na minha família é muita cachaça também, por isso que eu É gosto. verdade. É bom. É isso, gente, É um negócio né? equilibrado na minha família. Um pouquinho de comida, um pouquinho de caixa. Muito sim, um de cada. Equilíbrio é tudo. É isso. Equilíbrio é tudo, exatamente. Vamos começar. Bora, Não vamos deixa falar de eu ficar coisa, falando de coisa séria. Vamos começar com a pergunta mais difícil. O que é o mês da consciência negra e o que esse mês representa? Acho que vocês já ajudam a gente a responder também essa pergunta na abertura, dizendo que esse é um mês muito importante para a gente refletir sobre os temas que afetam a população negra, a juventude negra, as mulheres negras, a população quilombola, ou seja, a quantidade de grupos específicos que compõem a população negra. Mas a gente precisa falar sobre esse tema em muitas outras datas, né, da nossa vida cotidiana, porque a juventude negra, a população negra de uma forma geral, tem sofrido com os impactos do racismo no seu dia a dia. É no mundo do trabalho, é na educação, é no acesso aos serviços públicos. E eu sempre gosto de dizer que o novembro é esse momento de reflexão e não de celebração, porque a gente tem muito pouco a celebrar, de fato. Muitos avanços com os nossos governos, do Partido dos Trabalhadores, com os governos democráticos, a partir da luta do movimento negro, que também ocupa espaço no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento LGBT, além do próprio movimento negro, mas reafirmando também que esse momento ele precisa falar sobre as especificidades. E isso não se trata de separar, né? Nós somos uma grande luta que reúne públicos específicos. As mulheres negras têm pautas especiais, a juventude negra tem pautas especiais, as jovens mulheres negras têm pautas específicas,
a população quilombola, os povos de terreiro, os negros das periferias e favelas, os negros evangélicos, esses públicos que compõem essa população, porque a gente tende, também como fruto do racismo estrutural, a enxergar a população negra como uma só, né? O negro, essa coisa do negro é um só, quando ele não é único no espaço de poder, ele é um só. A gente é pasteurizado, né, pela opinião pública, por parte de uma intelectualidade um pouco racista, que espelha a população negra dessa forma. Então esse momento também é um momento de reafirmar que a população negra são várias, né? E que a gente tem que olhar com atenção para essa população no conjunto da elaboração das políticas públicas. Nosso partido está governando o país, e também no processo de disputa de espaços de poder. E as instâncias partidárias são, para a democracia, espaços de poder incontornáveis. Então, falar sobre isso aqui então, é muito especial por isso também. Que bonito, é isso aí, Verde. É realmente um espaço democrático, né? O nosso Pode Tremer também, para trazer realmente essa reflexão que tu nos traz neste momento, Yuri. E trazendo esse contexto histórico da data. Quem foi, então, o Zumbi dos Palmares? E qual foi a relação dele com o Dia da Consciência Negra, que é, então, como tu disse, é um dia de conscientização, né? Um dia de reflexão, que é o dia 20 de novembro. Quem foi Zumbi dos Palmares nesse contexto histórico? Zumbi foi esse grande líder, mas um líder de um grupo, né, do Quilombo dos Palmares, um grupo de guerreiros e guerreiras que lutaram pela liberdade, pela libertação do povo negro do escravismo, do regime escravista. E a gente que gosta muito de espaços de participação, a gente se gaba, como se diz na Bahia, né, de sermos o governo, né, o partido da participação. Zumbi foi essa liderança, né, que, para que a gente use os paralelos históricos também da nossa realidade nacional, do nosso povo, mais próximos de nós do que os exemplos eurocêntricos, Zumbi foi esse grande líder de uma grande comuna que foi o Quilombo dos Palmares, e que tinha uma forma de organização muito própria, em conselho, para tomar as decisões sobre quais caminhos a luta pela libertação liderada pelo Quilombo dos Palmares tomaria a partir dali, né? Então, influenciou grandes abolicionistas, grandes intelectuais, e que lutou efetivamente pela vida do nosso povo, pela vida do povo negro. Então, a data, na referência a Zumbi, celebra também esse modelo de participação que Zumbi liderou, mas que tem grandes mulheres negras, né, por trás também. A personagem histórica de Dandara, né, que muitas vezes muita gente vai dizer que não sabe se existiu ou não, mas o que importa para a gente é a representação política de que sim, um homem negro liderou aquele espaço, mas a partir da participação diversa nesse espaço de construção de luta por liberdade. É isso. Eu fico toda feliz quando falam de Dandara. Tu fica orgulhosa, né? Tu fica orgulhosa, né? Yuri, em 2003, durante a primeira gestão do nosso presidente Lula, o primeiro ano que ele foi presidente, a Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino da... É um marco bastante importante, né? Os 21 anos já da Lei 10.639. Muito importante também porque foi uma das primeiras legislações sancionadas pelo presidente Lula no seu primeiro governo, que demonstra, desde aquela época, o compromisso que o presidente Lula tem com a pauta da promoção da igualdade racial. Também no momento em que ele criava a CEPI, essa estrutura que mudou a forma de fazer política pública na institucionalidade, colocando a população negra no centro dos debates, né? Dando inclusive sentido a essa palavra transversalidade que a gente tanto usa hoje, mas que começou a criar sentido com esses marcos históricos. E a Lei 10.639, especialmente, naquele momento, entrava no bojo de uma discussão que era: nós precisamos mudar a cara da universidade, a política de cotas estava sendo debatida e começando, né, a ganhar contornos, mas a gente precisa também incluir a população negra desde a educação básica. Não adianta debater a educação só a partir do ensino superior. É óbvio que mudou a cara das universidades brasileiras as políticas afirmativas de inclusão e de permanência, mas
era necessário, como ainda é, o debate sobre o combate ao racismo e sobre a educação para as relações étnico-raciais e para a educação escolar quilombola desde aquele momento. E a Lei 10.639 coloca isso como obrigatório no currículo escolar para dizer: nós somos um país que tem uma história. Essa história foi construída a partir da luta de pessoas negras. Nós temos uma luta de classes muito específica que é baseada na disputa na disputa racial, né, nas tensões raciais, melhor dizendo. Não é uma luta de classes que é baseada na disputa por terra, necessariamente, como no marxismo europeu, da Alemanha daquele momento. E, portanto, disputar esse espaço, né, o espaço da educação, quando a criança está criando consciência sobre o mundo que ela vive, é essencial para que a gente construa um outro mundo possível, para que a gente construa uma sociedade em que as questões raciais elas sejam não uma questão mais, para que elas sejam, para que a participação de pessoas negras e pessoas brancas nos mesmos espaços de poder, ela seja natural. Então a Lei 10.639 vem nessa intenção, nesse bojo, e sem dúvida avançou muito nos últimos 21 anos, embora a gente ainda enfrente, né, barreiras muito específicas, que são as barreiras que enfrentava ainda em 2003. O Brasil mudou muito em algumas coisas, mas em outras mudou pouco, né? Então, a resistência da aplicação da Lei 10.639 ainda se relaciona, né, se encosta no racismo religioso, na intolerância religiosa, na dificuldade de entender que a lei não é para ensinar religião a ninguém, mas é para ensinar a história do nosso povo, dos nossos antepassados, para todas as pessoas, para crianças negras e para crianças brancas. E isso é essencial. É uma política que tem um potencial de revolucionar as relações raciais no Brasil, que infelizmente não fomos nós que criamos isso, infelizmente foram fundadas a partir da violência, a violência escravista, a violência contra mulheres negras, em diversas dimensões, inclusive da dimensão de sexual, né? Que ali se funda de uma forma muito específica, na violência contra as comunidades quilombolas, na negação do direito dessa população à educação também. Então, a Lei 10.639 vem no sentido de falar: nós vamos alterar a cara da universidade, sim, como o presidente Lula fez, a presidenta Dilma fez, mas nós vamos começar a mudar a educação desde a base. Tu falou sobre educar crianças brancas e educar crianças negras, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que tenta apagar a história do povo negro, né? A gente, exatamente, isso acontece todos os dias, né? Então, eu acredito que ensinar essa história nas escolas também traga uma questão de identidade, de identificação para essas crianças, né, que estão se formando. Com certeza. Antes a gente aprendia, até antes da lei, né, do 10.639, a história do negro saindo da África escravizado, chegando no Brasil sendo escravizado, né, sai da África sequestrado, chega no Brasil escravizado, chega a Lei Áurea Liberta, fim, acabou. Princesa Isabel, uhul, lindo, né? E ficou nesse contexto. E aí não tem mais nada, não tem mais história, não tem mais história do povo preto a partir daí, não tem a história do povo preto no que acontecia de fato nesse dia a dia, no que aconteceu antes disso. E é sempre colocando uma mulher branca como a libertadora, né? A que aboliu a escravidão no país. O mesmo processo de luta pela abolição era colocado, né, antes da Lei 10.639, num patamar de que os negros foram escravizados de forma passiva. Né? Há uma sociologia no Brasil que construiu essa perspectiva, né, de uma passividade dos escravizados, e a partir disso a gente consegue levar para a escola grandes estudos, grandes exemplos das revoltas escravas, das revoltas negras pelo Brasil, da revolta dos malês, da revolta dos alfaiates, da revolta dos búzios, para dizer: não, teve resistência. Nós somos um país de luta. E acho que tanto o escravismo quanto a ditadura militar legou para a sociedade brasileira um inconsciente de que nós somos seres passivos, né? De que não lutamos
contra a opressão. E isso não está no nosso DNA. No nosso DNA está a história de uma escravidão que foi muito dura, muito definidora das relações socio-raciais no Brasil, mas a população negra lutou e morreu lutando pela liberdade e conseguiu a liberdade a partir dessa luta, ainda que os malês não tenham conseguido, mas deixou grandes intelectuais como Luiz Gama, filho de Luiz Amaim, como referência para nós. Assim como na Cemiterada, na Bahia, os negros lutaram pelo direito de enterrar os seus, e quebraram tudo, destruíram o cemitério, destruíram a cidade, e a partir disso, o João José Reis diz, né, que é a luta que precede a luta dos malês. Então, nós somos seres de luta. Isso, para gente que reivindica essa posição de sermos de esquerda, progressistas, é muito especial reafirmar e ensinar para as crianças desde jovem, né? Que lindo! É isso aí, gente. Muita luta. E eu tenho muito orgulho de ter vocês ao meu lado aqui hoje. De verdade. Nádia, chegou um momento onde nós vamos trazer algumas curiosidades, algumas informações justamente sobre o tema do nosso Pode Tremer de hoje, né? Vamos informar as pessoas. Exato! A gente vai fazer comentários, a gente vai trazer uma curiosidade e vai comentar em cima de cada uma dessas curiosidades, tá, Yuri? A gente adora quadros novos. Esse só teve uma vez até agora. Eu acho. É a segunda vez. Eu usufruí ele na sua ausência. É assim, aqui nesse programa é desse jeito. Eu falto por 2 dias. E aí as pessoas fazem isso. Nesse programa desse jeito. Os gatos saem, os ratos tomam conta. Eu não vou repetir, porque eu não vou colocar a Fran como rato. Eu não quero fazer isso. Mas ela foi. E eu tô com a camiseta. Olha a camiseta. Hoje você tá de rato. Eu estou com um rato tudo aqui. Bem, então hoje pode. Vem aí. Você sabia? Eu adoro essa interação com essa televisão. E tem a musiquinha. A musiquinha, né? É isso. Aqui não é qualquer coisa, meu amor. Isso aqui é a estrela que brilha. Exatamente. Primeira curiosidade, bora. A data de 20 de novembro foi escolhida para simbolizar um dos mais marcantes acontecimentos para a trajetória do povo negro na história do Brasil, a morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi é esse grande guerreiro, né? Exatamente. E lembrar da morte dele, lembrar também que, infelizmente, os nossos tombam, né? E a gente precisa reverenciar os nossos em vida também, né? Grandes homenagens que a gente tem feito aí também no PT às nossas lideranças negras, às nossas beneditas, aos nossos paíns. É por causa disso também, a gente tem que homenagear os nossos em vida. Com certeza. Zumbi dos Palmares que faleceu no dia 20 de novembro de 1695, né, gente? 1695. Vamos para a próxima curiosidade? 300 anos antes de eu nascer. 300 anos e 5 dias antes de eu nascer. Faz um tempinho aí, mas isso é a prova de que a luta é uma luta de muito tempo, né? É uma luta de muito tempo, gente. Zumbi era o líder do Quilombo dos Palmares, que foi a maior comunidade de escravizados existente no Brasil colônia, tendo em seu auge uma população de mais de 20 mil pessoas. Tem muito município no Brasil hoje e não tem 20 mil pessoas. Né? Exatamente, o meu município natal não tem 20 mil pessoas, não. A cidade também não tem 20 mil pessoas. Não tem. Então, Palmares era isso, né? Era um grande município brasileiro, né? Era. E como você bem disse, né? Liderado de forma participativa. Todo mundo tinha um papel fundamental no dia a dia, na vida de Palmares ali, e cada uma daquelas vidas era essencial para que aquele quilombo existisse. Total. Muitas lideranças, além de Zumbi, né, que emergiram, então ali nos livros de história pra gente conhecer. Importante buscar, né, pra gente... agora estão, né, depois das nossas políticas públicas. Exatamente. E é uma coisa que a gente nem para refletir, mas a política, ela tá presente na nossa vida o tempo inteiro. Inclusive, nesse processo aí de viver em comunidade, de ter lideranças, representantes. Zumbi dos Palmares já fazia política. Era política participativa. É sobre isso, é sobre política participativa, exatamente isso, né? Os povos, tanto
negros, quilombolas e indígenas do Brasil nos ensinam muito sobre política participativa dentro de comunidades. Sim. Mais do que essa política eurocêntrica que a gente segue. Bem mais. Pois é. Bem mais. Próximo. Próxima produção. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. Isso é muito especial, porque o Brasil é um polo, né, afro, né, no mundo, e também uma referência para a América Latina, né? Na oportunidade que eu tive de estar com a presidenta Francia Marques 2 vezes. Uma com o presidente Lula, na Fundação Perseu Abramo, nas eleições, depois... Você tava nessa agenda. Eu tava nesse dia. E outra, já no governo com a ministra Aniele, eu pude falar para a vice-presidenta Francia Marques isso, porque o Brasil e a Colômbia junto somam 200 milhões de negros na América Latina, né? E isso é muito especial, porque fora do continente africano, essa aliança latino-americana é referência. Então, por isso também que a gente veio construindo no governo muitas políticas priorizando o diálogo com países africanos, com países caribenhos e latino-americanos, né? Porque a gente olhando para a gente mesmo, mas numa outra realidade, e muito olhando para a Lei 10.639. Os intercâmbios que nós lançamos foram para estudantes de licenciatura, para professores quilombolas, para que eles possam aplicar a Lei 10.639 a partir da vivência nesses países, a partir do conhecimento sobre outras realidades, também com uma presença afro muito marcante. Vivenciando essa Afro-América, né? Essa Afro-América. Essa Afro-América que é engraçado quando o Brasil, por ser um país extremamente racista, a gente fica vendo essa força social muito forte e vê uma população negra que, às vezes, para nós mesmos, nós sabemos que somos maioria, que são cerca de 110 milhões de pessoas pretas no Brasil, a gente ainda parece poucos, porque nos espaços de poder, nos espaços de decisão, a gente não se vê. E quando a gente vai para fora, principalmente nesses países de América Central, essa parte mais alta aí da América do Sul, é incrível ver o número de pessoas pretas que tem no poder nesses lugares, que tem governando esses lugares, decidindo por essa população, e como a relação entre eles foi pautada de outra forma, justamente por não terem passado pelo processo de escravização como a gente passou aqui no Brasil. E essa Afro-América, ela, quando se junta, quando debate, quando senta para construir política, faz uma demarcação não só histórica, mas de resistência, assim, muito bonita. Você pegar a política que é feita para os povos originários nesses países, e aí inclui também os povos afrodescendentes que foram entendidos, né, como originários na maior parte desses países, também são políticas muito bonitas. E que mudaram, transformaram a realidade daqueles países. Então, assim como o Lula fez e a Dilma fizeram aqui no Brasil, construindo políticas voltadas prioritariamente à população negra, e isso transformou a realidade de todo o país, inclusive da população branca pobre do Brasil, eles fizeram o mesmo lá fora. E nós conseguimos o mesmo resultado naqueles lugares. Porque se você trabalha diretamente com a população negra aqui, nessa Afro-América, você consegue transformar a realidade de todo mundo. Isso puxando, né, da América do Sul para cima, assim, na parte de cima da América do Sul para cima. Quando você desce, a galerinha vai ficando mais branca. Mas quando tu sobe, vai subindo ali, vai ficando mais bonito também, escuro. Vai desbotando. Vai para baixo, vai desbotando um pouco. E essa noção, eu sei, amiga. Eu sei. Essa noção de americanidade é muito especial, né? Porque é a noção de que nós somos afrodescendentes em qualquer lugar da diáspora que a gente possa estar, né? Ou no continente africano, ou nas Américas, ou no Caribe. Isso é muito especial porque é a noção panafricanista de que somos um povo, independente da escravidão no mundo ter nos separado, né? Exatamente. Vamos para a próxima? Tem mais uma. A data, então, 20 de novembro, né, foi idealizada por jovens universitários negros lá nos anos 70, durante o período de redemocratização do país. Tu queres falar dessa curiosidade a mais? Menina, tu que é gaúcha? Garota! O seu único momento de fala. Chegou o meu momento. Te empodera do assunto. Eu vou te dizer uma coisa, é uma coisa que eu sempre falo. Eu sei
que a minha galera lá Não colabora muito. não colabora, não favorece. Mas é o que eu sempre digo, existe gente boa. Ainda existe gente boa, existe gente consciente, sabe? É sobre isso, gente. A celebração, então, dessa data foi idealizada pelo escritor e militante do movimento negro, Oliveira Silveira, que junto com o Grupo Palmares, então, promoveu no dia 20 de novembro de 1971, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, na minha terra, a primeira homenagem a Zumbi dos Palmares. O Rio Grande do Sul é um polo da luta antirracista, né? Extremamente. Eu sempre digo que onde tem menos gente negra, né, numericamente, também acabam sendo espaços de mais resistência, né, da luta, né? E o Rio Grande do Sul é isso, né? Com a bancada linda preta do Rio Grande do Sul. E quando os clubes negros, gaúchos. Exato. E quando especial. eu conto para as pessoas que o Rio Grande do Sul é o estado do país que tem o maior número de casas de religiões de matriz africana, ninguém acredita. Mas gente. Dados. É dados, é ciência. É comprovado isso. Fonte Paulo Paim. Onde você vai em Brasília, tem Paulo Paim falando isso. Mas é isso. E tu entende que eu falo... Legislando caso próprio. Acredito que ele fale com orgulho. Ele e fala. eu também conto isso com orgulho, entendeu? É algo que também me inclui. Eu faço parte de religiões de matriz africana, né? Então isso é algo que nos traz um acalento, um quentinho no coração de saber que, apesar... né, de tudo que acontece, existem pessoas boas, existem lutas e existem reivindicações no sul do país. Queiram, nós estamos Exatamente, nós nos faremos presentes em todos os espaços. É isso, sejam mulheres, sejam jovens, sejam negros, nós estaremos presentes lá. Por mais que eles não sobre queiram. isso, né? E essa idealização também na década de 70 é num momento muito especial, né? Porque é o momento de fundação do Movimento Negro Unificado. E o movimento negro foi o primeiro movimento social a ir para a rua contra a ditadura, né? Então, essa década de 70 muito conturbada, nada fácil, mas... E a galera não baixou a guarda. A galera não baixou a guarda, né? Sobre isso. Com grandes nomes, Lélia Gonzalez à frente, puxando. Abdias do Nascimento. Todos eles que contribuíram muito para o PT, inclusive. Viu? Para vocês que não sabem, Lélia Gonzalez também fundou este partido, queridos. Se vocês não sabem, agora tá sabendo. Sabia. Já sabia? Não sabia. Agora tá sabendo. Já dizia a Anitta. Vamos pro intervalo? Vamos, Nádia. Vamos pro intervalo rapidinho, mas a gente já volta, não sai daí. Fica aí. Olá, eu sou Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e convido para você nos acompanhar na TV PT e na Rádio PT. Siga o nosso sistema de comunicação. Meu amor tá sabendo que eu estou aqui no estúdio Marisa Letícia. Eu sou Cari Santos, mais conhecida por vocês como terrivelmente petista. Estou aqui na TV do PT e gostaria de convidar toda a militância petista para acompanhar o canal, para se somar a gente nessa grande rede de comunicação que só a TV PT sabe fazer. Olá, gente, o conjunto da nossa militância e o conjunto da esquerda no Brasil. Eu sou Lucinha, secretária de Movimentos Populares da Executiva Nacional do PT e acompanho todas as programações da nossa TV, da TV PT. Venha junto, vamos com a gente, acompanhe a TV PT. Voltamos! Luiz Inácio fazendo a coreografia de abertura do Pode Tremer. Mas os bracinhos dele são curtos. Os bracinhos dele são curtos, ele não consegue sarrar. Luiz Inácio está aqui, ó. Ele tem uma figurinha do nosso presidente sarrando, né? Tu lembra da foto dele sarrando? Lembro da foto dele sarrando. Eu queria fazer ele sarrar, mas eu não consigo, os bracinhos dele são curtos. Estamos de volta com o segundo bloco do Pode Tremer, com o nosso convidado maravilhoso aqui, Nádia. Yuri Silva. Yuri Silva, falando sobre o mês da consciência negra, né? Yuri que conhece Lula, mas já conhece Lula também, não temos Lula. Presidente. Tu já teve o prazer de tirar uma foto com o nosso presidente? Tive.
Porque a gente teve aqui um entrevistado que ele não conseguiu tirar a foto com o nosso presidente, mas a gente permitiu que ele tirasse com o nosso presidente Lula aqui, ó. Nosso Lula. Que é muito melhor. Exato. A gente tirou a foto com o nosso Lula. Tá? Eu nunca tirei foto com o Lula com ele com faixa. Exatamente. Com faixa, não. O nosso tá com a faixa. Amiga, esse tem uma estrela. Ele tem um broche de estrela. Ele tem uma estrela. Ele é lindo. É muito demais. petista também. Ele é muito, esse é muito. Ele é lindo. Sentar ele que... Deixa eu botar ele sentadinho aqui. Que eu já aprendi que não pode roubar ele. É. Porque ele é muito lindo, gente. Ele é. A barbichinha dele. Gente, é muito bonitinho. Os petistas não pode ver, né? Pode ver uma estrela, um trem igual do Lula, um trem do Lula. Já vai levar pra casa. Ai, vamos. Bora? Segundo bloco, posso? Começar, por favor? Vou começar então, vou puxar essa, tá, Nádia? Por favor. Yuri, tu que durante muito tempo esteve ali no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que conhece muito bem todos os trâmites, como tudo funciona ali. Como esse sistema, então, é o Sinapir? Sinapir, isso aí. Minha pronúncia é excelente. Sinapir. Como o Sinapir atua no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial no nosso país? O Sinapir é um sistema muito essencial para as políticas de igualdade racial, porque ele é a dimensão interfederativa e intersetorial do que o Ministério da Igualdade Racial elabora de política pública e eu diria também coordena, né, no conjunto da esplanada. Então ele é interfederativo porque é a ponta de diálogo da política de igualdade racial com os municípios, com os estados e municípios, então é quem dialoga com os órgãos de igualdade racial estaduais e municipais e quem também induz os estados e municípios a criar esses órgãos, também os conselhos, que são as instâncias de participação social, e é intersetorial porque ele tem a função de dialogar com o conjunto dos outros ministérios da esplanada, do governo, para que a pauta de igualdade racial esteja observada na elaboração e implementação das políticas públicas de saúde, com a política de saúde para a população negra, de educação, com as pautas de educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola, sobre as quais já falamos aqui, mas também na política de juventude, com Juventude Negra Viva, na política de assistência social, com cisternas para comunidades negras. Então ele tem essa função de enegrecer, de tornar, de incluir a população negra nas demais políticas públicas do governo. Mas a dimensão interfederativa ela é central, porque a gente só conseguirá ter uma política de igualdade racial com capilaridade, incluindo ela na realidade das políticas públicas dos estados e municípios. Então, foi um período muito especial que eu tive o prazer de coordenar essa política, que agora é coordenada pelo nosso companheiro Clédson Júnior, grande amigo e militante do Partido dos Trabalhadores, nosso querido Jacaré. E é uma secretaria central, né, a principal secretaria do Ministério da Igualdade Racial, por esse motivo, por esse papel de ser a secretaria articuladora do Ministério. E falando sobre essa questão de a secretaria e o papel dela e a questão de políticas públicas, é importante a gente reforçar o quanto é necessária a criação de políticas públicas voltada para a população negra, né? As pessoas pensam assim, geralmente, políticas públicas são para todos. Mas existem grupos que precisam de políticas públicas específicas. Né? A gente já falou aqui sobre a população agrária, agricultura familiar, sobre políticas públicas de juventude e a necessidade de políticas públicas para a população negra também, né? E para a juventude negra, né? Exatamente. O Yuri falou sobre o Plano de Juventude Negra Viva, que agora é prioridade no Ministério de Igualdade Racial nesse governo Lula 3, mas ele não falou que ele foi uma das pessoas responsáveis para a gente poder ter o programa Juventude Negra Viva agora nesse governo. Quando a gente estava lá no governo de transição, eu estava no GT de transição de juventude, e Yuri estava no GT de transição de igualdade racial, e essa era a principal discussão entre esses dois grupos de trabalho de transição. Como é que a gente ia trazer de volta o Juventude Viva, mas numa perspectiva agora de fato voltado à juventude negra, se a gente trazia o nome
como Juventude Negra Viva, se não trazia como é que ele ia ser pautado, pensado, organizado, sua metodologia, e o Yuri participou disso ativamente, assim, é um projeto que está vindo já transformando muita coisa, já levou esse debate sobre a necessidade dessa juventude negra brasileira estar viva para todos os estados do nosso país, com governos que são nossos aliados e que não são nossos aliados, com prefeituras que são aliadas e que não são aliadas, só buscando pautar e entender que o olhar sobre essa juventude negra precisa ser priorizado. E isso só as políticas públicas podem fazer, né? O Juventude Negra Viva, eu falo que é um grande filho, né? Ele é. A gente viu crescer e que bom que nesse governo a gente pôde colocar na rua, e o presidente Lula lançou na Ceilândia, num ato histórico, com mais de 3 mil pessoas, um plano dessa magnitude que envolve 18 ministérios, mais de 220 ações, 40 e poucas metas. Então, um plano de fato transversal, intersetorial, potente, que envolveu a esplanada toda, que teve essa construção mútua, né, entre o Ministério da Igualdade Racial, eu estava diretor de combate ao racismo na época, e a Secretaria Nacional de Juventude, com o nosso secretário Ronald Sorriso e toda a equipe, Jesse, Guilherme, a turma que estava lá ajudando na coordenação desse processo. E a gente não à toa disse, né, no lançamento, a maior política pública da história do governo federal para a juventude negra. Mais de 650 milhões de investimentos exclusivos para a juventude negra e investimentos não exclusivos, aqueles que afetam outros públicos e também a juventude negra, mais de 1,5 bilhão de investimento. Então, uma grande entrega, eu diria que uma das maiores entregas do governo Lula, sem dúvida, e com a participação de muita gente jovem e negra na gestão pública. Isso é muito especial, porque são os filhos das políticas de cotas, os filhos das políticas do governo Lula fazendo o governo Lula. A gente tem um time lindo, né, de jovens negros e negras que está comandando várias pastas nesse governo federal. Gente, isso é bonito demais. Bonito demais. Bonito demais da conta. Mas eu acho que sou apaixonada no programa Juventude Negra Viva. Nossa Juventude Negra do PT que tá no governo, amo vocês. Beijo, não vou falar nome, porque vocês são muitos. Vocês são muitos. O Yuri tá lá, nosso grupinho da Juventude do PT no governo Lula. Vamos lá. Mas a Nádia, ela é levemente coruja, né? Eu sou. Ai, Eu sou a Juventude do PT. Os meus meninos, crianças. Minhas crianças. Ela é levemente coruja, tá, gente? Todo programa eu tô aqui puxando o saco pra Juventude do PT. E vocês não veem os bastidores, tá? Desculpa. Ai, que as E nem crianças... não é só porque eu sou paga pra isso também, não. Minhas crianças são o melhor que tem. Viu? O melhorzinho que tá tendo. Não é porque eu sou paga pra isso. Bom, o dia 20 de novembro foi definido como Dia da Consciência Negra lá em 2011, no governo da nossa presidenta Dilma, e foi sancionado como feriado nacional no ano passado pelo presidente Lula, já tardando, né? Tarda, mas não falha, mas tardou. Quanto que você acha que essa definição da data como feriado e o fortalecimento dela, né, agora, é importante na luta contra o racismo e no fortalecimento da resistência negra aqui no nosso país? É uma data muito especial e sempre se debateu muito, né, sobre 20 de novembro deve ser feriado, não deve ser feriado. Mas eu acho que é muito importante, acho que o movimento negro também consegue induzir essa aprovação junto com o governo do presidente Lula num momento de muita maturidade. Assim, dizer, nós precisamos do feriado do 20 de novembro para que a gente possa ampliar as discussões sobre promoção da igualdade racial e combate ao racismo para todas as pessoas, não só para uma bolha que acessa a educação, que já tem uma reflexão sobre a sociedade, sobre a vida, né? Mas para o brasileiro médio também, né? Para o brasileiro que está na periferia, preocupado com o trabalho, com a comida na mesa no dia seguinte, mas que é alvo do racismo. É alvo do racismo quando pega um ônibus lotado porque não tem política pública. É alvo do racismo quando não consegue acessar a política de saúde no posto de saúde, porque a prefeitura não se importa com a chegada das políticas de saúde naquela periferia negra. É alvo do racismo quando não tem investimento em infraestrutura urbana naquela favela, naquela periferia. Então essas pessoas também precisam estar envolvidas e conscientizadas da luta racial. E o feriado ele tem esse papel de fazer o Brasil, a sociedade, refletir de uma forma ampla, indiscriminadamente, de forma incontornável sobre um tema. Então a gente debate, todo mundo sauda os seus mortos no 2 de novembro, seus antepassados, seus ancestrais, todo mundo reflete sobre a independência do Brasil
no dia 7 de setembro. Essa história é contada, né, todos os anos. Então, a gente acaba educando a sociedade também a contar essa história novamente. E o 20 de novembro é isso. A gente vai, a partir desse ano, o presidente Lula sancionou, contar a história do povo negro, a história de Zumbi, a história do Quilombo dos Palmares, todos os anos, para que a gente tenha esse debate entranhado na sociedade brasileira, no tecido da sociedade brasileira. E o Ministério da Igualdade Racial liderou esse processo aí, toda a assessoria parlamentar, as meninas lá retadas no nosso Congresso, com a nossa bancada guerreira, nossa bancada negra do PT, nossos aliados também, parlamentares brancos do PT, mas que têm a consciência de que a pauta do combate ao racismo é central para o nosso partido e para o nosso Brasil. Com certeza. Nádia. Nádia. A Fran, quando ela dá essas paradinhas. Chegou um momento Da fofoca. do nosso entrevistado contar uma fofoca. A gente gosta de fofoca. Fofoca, história, A fato gente formou pra isso. inusitado. Não é Eu sou fofoca, é jornalismo. É jornalismo, isso. Jornalismo não é fofoca. Nós não somos fofoqueiros. A gente formou, a gente traz informação. Estudei 4 anos pra falar da vida dos outros. Fatos verídicos, tá? É informação, não é fofoca, gente. Tá? Fatos verídicos, talvez, também. Às vezes é só fofoca mesmo. Eu gosto Nádia, amiga, eu gosto de fofoca. fofoqueiras com diploma. Fofoqueiros com Exatamente. diploma. Com certeza, com certeza. Vem Mas aí, segue o o fio. fio. Cadê a produção? Aí, chegou, menina. Olha, e a musiquinha plim, 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 plim. Muito bem. Vamos de fofoca. Vamos de fofoca. O que vem? O que vem por aí? Qual Fofoca. história vem por Uma aí? história. Eu vou pesar o rolê um pouquinho. Mas porque foi a primeira história que veio na minha cabeça. A gente falou muito de educação, política de cotas, Lei 10.639, e uma história que para mim define muito o que é o Brasil, a luta contra o combate ao racismo, é a história de quando eu estava próximo de entrar na universidade. Porque eu sou alvo fui alvo e fui beneficiado por essas políticas públicas dos nossos governos, e por isso que eu falo que é tão especial, né, estar no governo, participar do governo, tendo chegado até aqui por causa da luta do PT, do presidente Lula, das políticas de cotas. E era um momento de muita tensão para minha família, assim, uma família negra da periferia de Salvador, uma mulher negra que criou os filhos sozinha, minha mãe, dona Ana Nery, junto com minha avó, que foi ali nossa mãe, fazia um papel paterno também, de ser dura, e dona Maria José, que partiu tem pouco mais de 20 dias, e era um momento de tensão, porque tinha acabado o ensino médio, já existiam algumas políticas públicas, né, ProUni, FIES, política de cotas, isso em 2011 para 2012. E minha mãe não sabia muito bem como era isso, né? E eu falava da universidade sempre um pouco poliana, que eu sou. Falava da universidade com uma certeza, assim, uma inocência, uma certeza de que aquilo era uma realidade para mim. Mas não era uma realidade material, né? E aí uma vez eu fui com minha mãe no mercado e eu vi um caderno dos Beatles e eu falei para ela: mãe, compra esse caderno dos Beatles que vai ser o meu caderno do primeiro semestre da faculdade. E eu falei aquilo na inocência, na naturalidade. E aí minha mãe ficou séria assim e tal. Não, vamos comprar e tal. Eu não entendi na hora porque ela ficou séria. E aí depois, quando eu fui aprovado no ProUni para entrar na universidade, minha mãe falou para mim: meu filho, aquele dia foi um dia muito difícil para mim, porque eu pensei, caraca, como é que eu vou fazer para botar esse menino na universidade agora? Porque eu não posso destruir o sonho dele. E eu consegui entrar na universidade graças a uma política pública do nosso governo, ProUni, que colocou tantos jovens negros na universidade também. E aquele momento significou muito para mim, porque as mulheres negras têm essa habilidade, né? Na gestão da família, na gestão das relações, que é mesmo naquele momento onde ela não tinha nenhuma esperança dela segurar a onda e falar: como é que eu vou dar um jeito nisso? Como é que eu vou resolver isso? E isso diz muito sobre o Brasil pro qual a gente fala, ou pro qual a gente quer falar. Às vezes a gente não consegue falar muito, né? A gente tenta falar para esse Brasil, mas a gente não fala do jeito que o Brasil está pensando hoje, ou as pessoas não entendem o que a gente quer falar. A gente tem esse desafio, né, nesse novo momento da política nacional, de falar para as pessoas
e conseguir alcançar as pessoas. As eleições nos dizem um pouco sobre isso. E eu acho que essa história definiu muito sobre esse Brasil, né? Sobre essas mulheres negras, chefes de família monoparentais, né? Chefiaram famílias sozinhas, ou com a ajuda das suas mães, ou das suas irmãs, porque a diversidade da composição familiar no Brasil é muito grande, e que fazem o Brasil no seu dia a dia, né? No trabalho doméstico, no trabalho informal, como ambulantes, de uma série de formas de ganhar vida e de fazer com que os seus filhos, homens e mulheres negras, cheguem lá também. É muito dura, mas muito especial. E como o presidente Lula também adora esse povo, né? E a gente adora esse povo, e o nosso governo é para esse povo. Acho que essa história define muito do nosso governo e dos desafios que a gente tem na esquerda, no PT, no governo. É isso. Eu gosto muito de falar, e já falei isso aqui 1.275 vezes, que os governos do PT são fábricas de realizações. São fábricas de tornar real sonhos que, na verdade, nem sonhos, né? Eram utopias e que viraram realidade como os governos do PT. Acho que esse foi um momento em que o governo do PT, uma política pública do PT, uma política pública do governo federal, transformou sua utopia em realidade, né? Mais do que a sua utopia, não, porque você tinha certeza, a utopia da sua mãe, né? Você tinha certeza, mas a sua mãe, né? O sonho que era tão distante para sua mãe, e que ela já estava pensando em resolver, porque nós somos assim mesmo. Nós vamos resolver, de algum jeito nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito nisso. Mas de como, de fato, assim, são fábricas de tornar real coisas que, e aí, né, frases clichês do movimento negro, que os sonhos que os nossos antepassados jamais acharam que poderiam realizar é que a gente realiza, né? E nem são antepassados tão longe, assim. Nem tão passados, assim. Nem tão passados. É isso. Ai, que lindo. A oportunidade que a gente tem no governo de fazer coisas para permitir que as pessoas continuem sonhando como eu sonhava naquele momento, isso é inegociável, isso é muito, muito importante. Que linda! Gente, acabou agora o Pode Tremer. Gente, pelo amor de Deus. Que coisa linda. Lindo. É sobre isso. Tem vezes... A gente escuta história inusitada, a gente escuta história engraçada, a gente escuta mico, mas a gente também escuta muita história emocionante aqui no Pode Tremer, né, Nádia? É aquela história que dá um quentinho no coração, que nos traz a esperança de um mundo cada vez melhor, né? A gente sabe que é um desafio, que é difícil, mas a gente não pode deixar de acreditar e de lutar e de correr atrás nunca, né? E esse é o maior instrumento de luta do povo brasileiro atualmente, já há alguns 40 e poucos anos, que é o Partido dos Trabalhadores. Foi aqui que a gente conseguiu fazer tudo isso se tornar realidade. É por isso que você, que ainda não é filiado, mentira, não faz. Mas é bonito ver assim, que as histórias são reais e elas não são distantes, são as nossas histórias mesmo, sabe? E que a gente que foi diretamente tocado por essas políticas públicas conseguiu chegar nos lugares que, quando essas políticas públicas foram desenhadas lá atrás, também ninguém imaginava que iria tão longe assim. É bonito. E é muito doido, né? A gente... O próprio povo pobre não imaginou que chegaria onde chegaria. Mas o presidente Lula falou, vai chegar sim. Vem aqui, vamos chegar. Vai dar certo. É sobre isso. E deu, né? Não é? Isso que faz o presidente Lula o Lula, né? Que não tem dois. Ele já tinha um plano para as nossas vidas, né? Ele sempre tem. Ele sempre tem um plano. Gente, sabia que a gente tem? Sabia que a gente tem um WhatsApp? Que chique. Aqui a gente elas se comunicam, elas. A coisa é... Negócio da tecnologia. É tecnológico. Elas são softwares. Elas são softwares. Deixa eu falar. Você que ainda não mandou um WhatsApp, manda um WhatsApp pra mim. Manda um WhatsApp, vem conversar com a gente. Vou falar o número pra vocês não esquecerem. Ele vai aparecer aqui embaixo, a produção vai colocar, que eles são ótimos. Olha aí. 859-9943-5662. Repetindo, produção. De novo. 859-9943-5662.
Manda o WhatsApp da gente, fala quem que vocês querem que a gente convide, o que vocês querem que a gente traga de assunto. Conta a história de vocês com as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores. Você que é um jovem negro aí, que está nos vendo, como é que você foi diretamente afetado por alguma política pública do Partido dos Trabalhadores? Conta pra gente. A gente quer saber como é que essas políticas estão chegando aí na sua cidade pequena, na sua cidade grande, na cidade interior, na cidade de litoral. Nós queremos saber. O que está sendo feito dessas políticas públicas do nosso governo? E, Fran, onde passa o Pode Tremer? Onde é que a gente está passando nas... O Pode Tremer está disponível nas plataformas de streaming da Rádio PT, Spotify, YouTube, PT Sat, canal 1313, e ele é transmitido toda quinta-feira, 18 horas, quinta-feira, 18 horas, com reprise às terças também, 18 horas. Então assim, ó, ai, porque eu não vi. Tá disponível lá no YouTube, tá disponível nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não tem justificativa. Já viu? falei pra vocês. Não malharem tem a bunda de justificativa. vocês ouvindo a gente falando no ouvido de vocês. A Nádia vive falando, malha o glúteo, ouvindo Pode Vai Tremer. pra academia ouvindo a gente. Vai pra academia malhar o cérebro, a militância e a bunda. A militância. É prioridade. Prioridade na vida da gente. Otimizando o tempo. Exatamente, porque hoje em dia a Ficar gente faz as gostosa coisas, e né? inteligente. É a prioridade Muitas da coisas vida ao da mesmo gente. tempo, é isso aí. É isso. Mas muito obrigada, Yuri. Obrigado. Que honra, que alegria. Muito feliz de estar aqui. Volte sempre, Prazerzão. viu? Isso aqui é a nossa Pode história. A casa é tua, viu? Pode deixar. Vem fofoca que É a o gente nosso- adora. Próximas novidades eu vou anunciar aqui. Muito Por bem. gentileza, Não use viu? outros meios. Tá, por gentileza. Não use outros meios. Vem anunciar aqui com a gente. Ficamos no aguardo, né? Volto Por já, volto gentileza. A gente E- quer trazer uma quentinha, uma exclusiva, Não né? é? Uma exclusiva Não no temos exclusivas Pode aqui Tremer. ainda. É isso. Vamos trazer exclusivos pra vocês. Isso aqui é jornalista de qualidade. Vem com a gente, amor. E a gente sempre tem uma frase. Que a gente também é cultura. A gente também é Aquela uma frase coisa pra fechar com intelectual, chave de ouro, um negócio- sabe? Eu gosto desse Entendeu? conceito. Não é? Uhum, E aí exato, hoje conceito. a frase é logicamente de Zumbi dos Palmares. Porque, né, estamos falando do dia 20 de novembro. É chegada a hora de tirar nossa nação das trevas da injustiça racial. Zumbi falava isso lá atrás, nós continuamos afirmando que é chegada a hora da gente sair dessas trevas de injustiça racial e social. É isso É aí. isso, gente. Coisa linda. Lindos. Beijo, gente. Fechamos o Pode Tremer de hoje e a gente se vê na semana que vem. Não te esquece que pode seguir lá nos plataformas de streaming, YouTube. Não perde, viu? Vem a gente. Beijo, Beijo. tchau. Tchau.